versículo 26. Vamos ler juntos pelo telão para unificarmos. Vamos até o versículo de número 40. Por isso que eu pedi vocês para ficarem sentados. Uma leitura longa, nós vamos devagarzinho. Vamos lá, 1, 2, 3 e já. Um anjo do Senhor disse a Filipe: levanta-se e vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Pode ir. Filipe se levantou e foi. Havia um etíope, eunuco, alto oficial. Para tudo. Só um minutinho. Vamos transformar as características desse alto oficial da rainha de Candace, rainha da Etiópia, ministro da economia. Repitam comigo: ministro da economia. Ministro da economia. Quem estava naquela carruagem era o ministro da economia de um país, da Etiópia. E aquele país tinha uma rainha, chamava Candace. Então, quem estava dentro da carruagem era o ministro da economia. Então, Filipe se levantou e foi. Havia um etíope, eunuco, alto oficial. Aqui está o segredo. Nos seminários de teologia, no nível básico, você estuda hermenêutica, que é a interpretação do texto. Lá pelas graduações, as pós, o mestrado, você estuda exegese. E na exegese dá essa característica: etíope, eunuco, ministro da economia. Alá quem era Candace? Rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, ao segredo do ministro da economia. Vocês entenderam? Diga amém? Amém. Quem estava dentro daquela carruagem era o ministro da economia de um país, tá certo? Ele tinha vindo adorar o Senhor em Jerusalém, era costume, uma vez ao ano. Continuemos, vira o versículo 1, 2, 3 e já. E estava regressando ao seu país, e assentado na sua carruagem, vinha lendo profetas, como qualquer um faz no ônibus quando você vai viajar e a viagem demora. Quando você senta no trem, qualquer um fica lendo, quem gosta de ler. Vamos lá. Então vamos. O Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Correndo para lá, Filipe ouviu um homem estava lendo o profeta Isaías. Então perguntou: o Senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como poderei entender se ninguém me explicar? E convidou Filipe a subir e sentar-se ao seu lado. Ora, a passagem foi levado como ovelha muda para o matador. Adianta, meu filho, vá ao versículo 35. A joia, bênção. Pode colocar o 36? Pode ir para o 36. Isso. Vamos ler juntos, 1, 2, 3 e já. Seguindo pelo caminho, chegaram a certo lugar, onde havia água. Então o eunuco disse: eis aqui a água, o que impede que eu seja batizado? Para tudo, parou a carruagem, o ministro da economia desceu, Filipe batizou ele. Por que o senhor leu esse texto? Rapidinho, vocês entenderam? O ministro da economia, o diácono escolhido entre os 6, Filipe, tranquilo, na sua casa. Poderia ser um domingo à tarde, em Samaria. O senhor fala para ele, o anjo aparece e fala: olha, vai para uma estrada deserta olha só, entre Jerusalém e lá no início do versículo tem para onde ele estava indo, Gaza. Vai para lá, escuta, igualzinho a gente. Senhor, aqui tem um monte de gente em Correios, o que eu vou fazer no meio da BR-040? Ninguém vai parar para me ouvir no meio da BR-040. Agora escuta, não é a BR-040, ela é muito movimentada. O lugar era deserto, mas o Senhor manda ele para lá. Filipe reclama, a exegese diz isso, mas ele obedece. A estrada empoeirada, Filipe fica quietinho. Não, Deus é doido, o que eu estou fazendo aqui? Fica aí, Filipe, fica aí, é melhor obedecer. Daqui
Daqui a pouquinho passa uma carruagem puxada por 4 animais, provavelmente cavalo, 4 rodas, um guia tocando os animais, as cortinas da carruagem toda fechada, somente uma janela com a cortina aberta, o ministro da Economia sentado e lendo os pergaminhos. E foi levado como ovelha muda para o matadouro, não abriu a sua boca. E Filipe está lá no meio do caminho, e a carruagem passa. Olha como que Deus é lindo. Eu costumo dizer, Ele não é gente não, Deus não é gente não, porque gente não faz tão certo como Deus faz. Aleluia. A carruagem está passando, o Senhor fala para ele, corre atrás da carruagem. Aleluia. Não é possível, Senhor, além de estar nessa poeira, tem que correr atrás desse carro. Igualzinho a gente. Corre, Filipe. Filipe vai correndo e ele está ouvindo o ministro ler. Agora pergunta se ele está lendo, se ele está entendendo. Está entendendo? Como é que eu vou entender se ninguém me explica isso aqui? Eu te explico. Para a carruagem, ele vai para dentro. Aleluia. E Filipe explica para ele a passagem. E eles passam perto de um rio. Aquele que crê e for batizado será salvo. Quando ele está passando perto do rio, o ministro da Economia olha para Filipe e fala assim: eis a água. O que impede de eu ser batizado? O resto você já sabe. Por que eu contei isso? Uma experiência apenas. Sou capitão do exército. Me aposentei dia 31 de dezembro de 2017. Já vai para 8 anos, Senhor da glória. Passa muito rápido depois que a gente aposenta. Você está trabalhando, não passa de jeito nenhum. Santo Deus. E aonde o senhor servia? Aqui na Manga Larga tem um hotel do exército, chama CGE, Centro General Hernani Nerhosa, antigo Centrecom, para o pessoal mais experiente. Eu era o almoxarife, e eu comandava o almoxarifado, um segundo sargento, e é dele que eu quero falar, Jorge Brazão Froz, está na nossa cidade, tá bom? Eu provo. E eu tinha 14 soldados, 2 carros. E no meio militar, ninguém se assuste. É muito comum a pornografia, as palavras de baixo calão. E todo dia, quando eu abri uma almoxarifada, era como um mercado, aquela porta enorme, eu só o almoxarife pode ter a chave. E eles entravam, sentavam, cada um lá no seu ambiente, e eles falavam assim: a gente sempre fazia um café para iniciar o trabalho. Depois do café, e ali um hotel, imagina o café de um hotel. E eles falavam assim: qual é a boa de hoje? Desse jeito. E qual era a boa? Ninguém se assuste. Era ver uma figura pornográfica. Vocês entenderam? Sim. E eu observando aquilo me incomodava. Como pastor, como servo do Senhor. 2017, eu não estou falando de antigamente. Eu sempre tive uma Bíblia em tudo quanto é lugar que eu servia ao Senhor. Sempre tive uma Bíblia. Em outras unidades, eu servi na Vila Militar, eu fui transferido. Os irmãos vão entender, a cada 2 anos você é transferido. 30 anos, eu fui transferido 11 vezes. Por que 11 vezes e não 15, pastor? Porque eu fiquei 5 anos na Colômbia, em Bogotá. Aí escuta, irmãos, eu sempre tive. Eu falei, eu incomodava. Eu, Senhor, tem misericórdia, me dá uma palavra para esses meninos. E todo mundo, eu sentava, abria ali um versículo, fechava, íamos trabalhar. E eles falavam, qual é a boa? É aquela gargalhada, e não sei o que lá e tal. Aí o Espírito Santo me deu uma estratégia. Dá uma Bíblia para o sargento. Eu peguei uma Bíblia de estudo pentecostal minha velha e dei, Jorge, toma para você. E eu entreguei para ele a Bíblia. Passou uma semana, o Jorge chega perto de mim e fala assim, eu era tenente, pode me explicar isso aqui? Eu li isso aqui. Ah, então e eu explicava para ele, e ele ficava com os olhos vidrados. A esposa dele um dia foi para o trabalho dele para me ouvir explicar. E 3 dias depois o Jorge falou assim, ó, aí atenção rapaziada, acabou a boa agora vai ser com o nosso chefe. Aí todo dia ele abria a porta para mim e falava, qual é a boa hoje, tenente? E eu tinha que ler um versículo explanado. Preste atenção.
O Jorge continuou lendo a Bíblia. 25 de agosto. Alguém sabe que data é essa no exército? Dia do soldado. 25 de agosto de 2017. O hotel do exército ali é lindo. É um hotel. Para o exército, eu nunca tinha visto nada igual, porque eu sou de infantaria, pé de poeira, brabo, faca na caveira. Eu tenho um curso que é para doido, chamado Guerra na Selva, onça no chapéu. Alguém conhece esse trem? Curso para doido. Se você aguentar apanhar na cara, você se forma. É muito. Qualquer hora eu conto sobre isso. Doideira! E eu lá brabo, aquele negócio todo. Lá é muito bonito. E lá dentro tem o Lago dos Patos. Lago dos Patos. E o lago é lindo. Tem uma ilha no meio. Tem as casinhas dos patos para eles botarem, chocarem. Lago dos Patos. E tem muita pena dos patos no Lago dos Patos. E de vez em quando o Lago dos Patos era limpo. Tinha equipe da manutenção. E já tinha mais de 4 meses que o Lago dos Patos não era limpo. E no dia do soldado, eu era um dos mais antigos. Ali não é muita gente é no batalhão, quase 1000 homens no batalhão. Ali é só uma companhia. Eu era um dos mais antigos, formatura do dia do soldado. Nós camuflado, boina na cabeça, todo camuflado, farda, pegamos mochilas emprestadas, só para o povo ver, entendeu? Colocamos travesseiro dentro da mochila, aquelas mochilas ficaram enormes assim, e os soldados desfilaram, mostrar para a família dele que ali não tem arma, é um hotel, mas os oficiais usam arma. E nós armados, mochila nas costas, formatura do soldado. Acabou a formatura, o coronel, estão liberados, pode ir embora. E eu e o Jorge, nós morávamos naquelas casas que tem ali na Manga Larga, tem 4 casas que nós chamamos de Vila Militar. Se vocês passarem ali, tem uma que é mais perto de uma igreja. Tem uma igreja ali, bem pertinho, que é do exército ali, eu morava mais naquela casa, morei nela 6 anos. E aí nós estamos descendo para ir embora para casa, viu, Jorge? Vamos embora, Jorge, acabou, missão cumprida, vamos embora. Camuflado, boina, arma na cintura, mochila nas costas, e nós estamos descendo. Lembrem que eu dei a Bíblia para ele no início do ano, lembra? Sim. Fica ligado. Estamos descendo uma ladeira assim, ó. E a casa do coronel, a gente chama de PNR, Próprio Nacional Residencial, onde nós morávamos e o coronel também morava, era dentro do quartel, na frente do Lago dos Patos, aquela visão bonita. E ele tinha ido para casa também. Estamos descendo e a ladeira que nós estávamos descendo passa do lado do Lago dos Patos. Pô, benção a formatura, né, Jorge? Vibramos a peça, vamos embora. O Jorge em silêncio olha para mim e fala: tenente, eis a água, o que impede de eu ser batizado? Eu arrupiei, esqueci que eu era. Falei: Senhor da glória. Olhei para ele e falei: Jorge, está falando sério? Eis a água Pessata. Meu nome é Pessata no exército. Eis a água Pessata, o que impede de eu ser batizado? Jorge, eis a água, o que impede? Ele falou: mas fique comigo. E eu, superior a ele, mas naquele momento eu sou pastor de ovelha. Você tem certeza, meu filho? Nunca tive tanta certeza como eu tenho agora. Você tem certeza, Jorge? Nunca tive tanta certeza. Eu pulei do Lago dos Patos. Quando eu pulei, eu ia virar para ele, então velho. Quando eu ia virar para ele, ele caiu do meu lado em pé. Você crê no Senhor Jesus como teu único Senhor Salvador, Jorge? Eu creio. Você crê na Bíblia, Jorge, como a infalível? Eu sou apaixonado por aquela que você me deu, Pessata. Por isso que eu estou aqui dentro. Você está disposto? Fiz a confissão de fé dele. Pela tua confissão, Jorge, em nome do Pai, do Filho, a ordem do Senhor Jesus, eu levantei ele. Desculpa, pastor. Escuta, amados. Saímos do lago, vocês chamam de portaria. Deus, aleluia. Vocês chamam de portaria. Nós chamamos de guarda do quartel. Passamos pela guarda. Quem comanda a guarda é um sargento também. Ele falou: tenente, falei: sim, meu filho. Escuta, irmão, o coronel está perguntando que palhaçada
aconteceu ali? Eu falei, fala com ele que amanhã eu explico para ele. Vamos embora. Aleluia. Outro dia cheguei no quartel, dentro do hotel. Qual é a obrigação de um militar quando ele é chamado a atenção? A primeira coisa que eu fiz, comandante, fui lá no PC, posto de comando. O senhor quer falar comigo? Quem estava do lado dele? A esposa dele, morava ali pertinho. Sim, senhor, coronel. Pensaram, ontem, rapaz, depois da formatura ali, eu te vi, mas o Jorge, você estava brigando por lá dentro do posto dos barcos lá e tal. Eu falei assim, coronel, e contei para ele tudo que eu contei para vocês. E a mulher dele aqui do lado dele, com o olho arregalado, olhando para mim, e a lágrima correndo. Eu falei, vai dar bom aqui também. Tá bom, pesado, pode ir embora, vamos trabalhar. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Isso era uma quarta-feira. Sexta-feira, a hora que eu cheguei no quartel, eu tinha uma ordem na portaria, na guarda. Tenente, sim, o coronel quer falar com o senhor. Eu falei, ele está onde? Ele está na casa dele, não foi pro PC dele ainda não. Fui lá na casa do coronel, ele sentadinho com a esposa na varanda. Ô pessoal, rapaz, aquela conversa lá, não é que essa mulher aqui quer te ouvir mais? Escuta, irmãos. Aleluia. Sabe onde eles estão hoje? Servindo ao Senhor em Brasília. E agora escuta a melhor notícia. Ele também já está aposentado. Não vou citar nome. Ele é pastor de uma igreja lá em Brasília, muito chique. Não sei se vocês já ouviram falar. Sara Nossa Terra. Meu filho na fé. Agora vamos voltar ao Jorge. Lembra do Jorge? Glória a Deus. Tem uma igreja aqui no centro, chamada Comunidade Vitória, pastor Vladimir, vocês já ouviram falar? Sim. O Jorge é diácono lá. Aleluia. Aleluia. Em 2020, antes de iniciar a pandemia, um dia eu estou bem tranquilo em Correias, iniciando o culto no domingo. Quem me procura, encosta o carro, pastor Barbudão e tal. Pastor Joel, sim, sou o pastor Vladimir, queria dar uma palavrinha para o senhor. Falei, pois não, pastor, eu sou o pastor do Jorge Brazão Froz. Falei, conheço esse nome. Eu já estava aposentado. Rapaz, eu queria batizar ele. E ele bateu o pé e falou, eu já fui batizado nas águas. Aleluia. Ele me contou a história de vocês. Glória a Deus. E eu trouxe aqui o certificado de batismo dele para o senhor assinar. Que não Aleluia. assentou ser batizado por ele. Aleluia. Você pode dar uma glória a Deus? Aleluia. Assinei, convidei ele para ministrar um dia, ele foi e ministrou-nos a palavra do Senhor. Aleluia. Amém? Deus Santo. Aleluia. Agora, eu gosto de ficar aqui embaixo por causa disso. Sabe? Agora nós vamos conversar sobre missões, mas isso também é missões. Eu não vim falar para vocês janela 1040. Aleluia. Eu vou falar um pouquinho de missões no exterior, porque a nossa igreja faz. Vou falar de nós. É muito perigoso falar da gente. Mas eu queria falar com vocês sobre BR-26. Vocês já ouviram falar da janela 1040, não já? Sim. Mas vocês já ouviram falar do BR-26? Vocês nunca ouviram falar, sabe por quê? Que é um projeto de um pastor chamado Azamoa, pastor assembleano nosso, no Rio de Janeiro, missionário até a alma. E tem 4 anos que ele está trabalhando sobre isso. Você coloca ali para mim, meu filho. 26. Quantos estados tem o Brasil? Hã? 26. Pronto. Vocês entenderam, sim ou não? Sim. Então nós vamos falar de missões aqui. Glória a Deus. Não vou ler nada. O objetivo é despertar a igreja brasileira para a sua própria missão interna, promovendo uma visão renomada e enganjada à missão cristã no Brasil. Deixa eu conversar um pouquinho. Aqui não, mas ali em Correios eu posso fazer uma pergunta, na Assembleia de Deus de Correios. Eu vou fazer aqui também. Não me respondam não, guarda para vocês. Qual foi a última vez que vocês viram a igreja enviar um missionário? Sejam sinceros. Não responde não. Qual foi a última vez? Eu vou melhorar. Depois vocês conversam com o meu amigo. Depois daquele currículo todo, vocês colocam lá embaixo assim, ó, certo. Amém? Eu amo esse pastor. Um dia nós vamos assistir umas apresentações de coral junto. Nós saímos de uma poça.
Ele chorava de lá, eu chorava de cá, ele chorava de lá. Eu falei assim, eu gostei desse moço. Aleluia. Ele chorou ali. Nós não vivemos juntos todo dia, mas tem um amor por ele, irmãos, que eu sinto falta dele. Aleluia. Então, com muito respeito, mas eu vou falar aquilo que o Senhor mandou falar. Qual foi a última vez que você viu a igreja enviar um missionário? Agora calma, deixa eu trazer a consciência de vocês. Vê se não era assim, ó, nossos cultos, há um pouco tempo atrás, e nós deixamos de fazer nossos cultos, culto normal. Quem quer ser batizado com o Espírito Santo? O pastor falava. Quem quer ser batizado com o Espírito Santo? Vem aqui à frente e começa a clamar, orar. E se a gente não fosse batizado, o pastor falava assim: não desiste não, no próximo culto você vai ser batizado. Era assim ou não era? Agora deixa eu mudar, hein? Lavar uma mão usada no meio da canela de vocês. Todo culto de missões, vê se não era assim. Quem sente de Deus que tem um chamado missionário, se você sente o toque de Deus, não estou dizendo para você largar seu emprego, não. Lá no seu emprego você pode fazer. Olha para mim, vem aqui à frente quem sente o desejo missionário. Era assim ou não é? Se faz hoje, responde para mim. É mais seguro deixar. Eu sou muito corajoso. Aqui, olha para mim. É verdade ou não é? Sim. Agora escutem. Comigo aconteceu isso. Minha cidade não tem no mapa. Quiricema, zona da Mata Mineira. Vou falar uma cidade mais famosa, vocês vão conhecer. Ela tem universidade, Viçosa. Aí, ó, viu? Mas a minha vocês não conhecem, né, camarada? Aí agora escuta, aos 11 anos de idade, o Senhor falou: estou levantando um ministro da minha palavra no meio de 40 crianças homens. E todo mundo falava: é ele, é o Levi, é o Abimael, é o fulano. Ninguém falou que era eu, ninguém. E o Senhor falou para mim assim: é você. Eu era aguado, empesteado, porque eu tenho uma irmã que é 11 meses de diferença só de mim. Quando a minha mãe ficou grávida, ela me desmamou. Lá na roça a gente chama aguado. O cabelinho fica arrupiado, você não cresce, não engorda. Eu fui desenvolver, irmão, depois dos 15 anos. Eu era um shortinho assim. E o Senhor falou: eu estou escolhendo o menino da minha palavra. Como eu era o mais raquítico, magrinho, feio, ninguém falou que era eu. Depois eu conto uma outra história, que quando eu vim da Colômbia, eu tive 2 meses de férias pelo exército, e era a época do carnaval, e eles me chamaram para pregar onde? Lá na roça, tem Joelzinho, que lá tem outro Joel bonito. Eu era um patinho feio, meu nome era Joelzinho. Joelzinho, pode vir pregar aqui? Vou. O Espírito Santo falou: agora você vai ver o que eu faço com aqueles que me obedecem. Aí está todo mundo na roça, inclusive a minha mãe. Depois eu conto essa história. E na minha época eu mandei todo mundo sentar. Senta Abimael, senta Levi, senta ali. Mãe, senta aqui, mãe. Senta a avó. A avó era que cuidava da gente na escolinha. Nem ela acreditou que era eu. Eu falei: sou eu, vó. Você o quê? Senta aqui. Quando eu comecei a pregar, eu falei: Levi, levanta a mão. Você o quê? Sou presbítero. Abimael, levanta a mão. Quem você é? Diácono. Fulano, quem você é? Valério, quem você é? Sou diácono. Tem algum pastor da nossa época aqui? Não. Ah, então foi por isso que você botou a gente sentada aqui. Não, o Espírito Santo que mandou. Joguei logo a culpa do Espírito Santo. Aquele dia, a avó, a esposa, a senhora lembra? Agora que eu estou entendendo porque você mandou sentar aqui. A senhora lembra na casa de Antônio? Fala que lembra! Eu lembro. Deus falou que estava escolhendo um pastor. Eu falei que era eu, ninguém acreditou. E naquele dia o Senhor falou: e ele vai ser missionário. Aleluia. O sistema da Assembleia de Deus é assim, ó. Você é transferido. Eu servi em Santa Maria, eu servi em Taubaté. E quando você chega numa igreja, você é transferido pelo exército. E eu chegava na cidade, eu orava uma semana. E eu saía para ir para o culto de calça jeans e camisa polo. Pode não ter nada a ver para você, para a Bleia tem. Senhor, eu quero saber aonde o Senhor quer que a gente sirva. E eu sentava no último banco.
E quem é as irmãzinhas do coque, né? No primeiro culto. Vai a irmãzinha do coque. Pum! Não, Senhor. É aqui. Mas qual é o sistema? Você tem que ficar 2 anos sentado para eles te conhecerem, para depois eu botar você para pastorear. Eu nunca passei de 2 meses. Cheguei aqui, ó. Aqui. Escutem, 7 de setembro de 2007. Eu tinha um Fiesta. E a placa dele era de Juiz de Fora. Eu estava voltando da Colômbia. Na hora que eu embiquei no pátio de Correias, o pai do Tiago chega na janela do carro. Ele e o diácono Otávio, o presbítero Azeu e o diácono Otávio. O senhor é o pastor Joel? Aí eu, de calça jeans e camisa polo, grudei na poltrona e falei: não, Senhor, aqui eu nem cheguei ainda. Nós estamos esperando o senhor há muito tempo. Alguém já tinha me entregado. Vocês conhecem o presbítero Azeu? Por que o senhor está contando isso? Nunca larguei meu emprego para fazer missões. E nunca gastei 1 centavo da igreja. Está vendo como é que é possível para você? Mexi com a sua cabeça, está vendo? Nunca gastei 1 centavo. Não estou dizendo que é errado não, né? E não larguei minha profissão. Aos 17 anos e 8 meses, um garoto da roça, empisteado, aguado, passou no concurso nacional. Tem um monte de jovem que tenta aí. ESA do Exército, a prova de sargento do Exército. Comecei como 3º sargento, o negócio é de baixo para cima. 3º, 2º, 1º, suboficial, 2º tenente, 1º tenente, e cheguei até onde a ESA me leva. Ela só te leva até capitão. Escuta, humanamente explica isso. Um garoto que sempre estudou no colégio público, de roça. Alguém explica isso? Quem explica? Deus. Aleluia. Aleluia. Então escute, olha aqui. Deixa eu falar do BR-26. Nós estamos querendo ir para os Estados Unidos, nós estamos querendo ir para Nova York, nós estamos querendo ir para Cuba. Nós temos isso lá, vou mostrar. Nós estamos querendo ir para um monte de lugar. Você sabia que tem um lugar chamado, aqui em Minas Gerais, no meu estado amado, Vale do Jequitinhonha? Não acredita em mim. Depois você consulta o pai dos burros. Vocês sabem quem é o pai dos burros? Por isso que eu não queria usar lá, tá vendo? O Google tem aproximadamente 78 a 80 municípios. Há uma duvidazinha porque os municípios não foram conhecidos ainda. Até meu esposo que caiu aqui na água e sumiu, né? Vocês sabiam que tem 5 municípios que não tem uma igreja evangélica? Vocês sabiam disso? Não, calma. Nós emancipamos em Maués. Aonde que é Maués, pastor? Interior do Amazonas, para cima de Manaus. Escuta, um dia inteiro, uma noite inteira, mais a metade de um dia viajando no barco, de distância de Manaus. Eu passei 22 dias lá o ano passado, em julho. Nós emancipamos o pastor Adair, e lá tem mais de 100 comunidades que nunca ouviram falar de Jesus. Mas nós estamos querendo ir para Cuba, nós estamos querendo ir para Nova York, nós estamos querendo ir para Buenos Aires. Aleluia. E o BR-26? Você está querendo ir para a janela 1040? Se aqui dentro tem obra para fazer. Verdade. Deixa eu melhorar aqui para você. Você conseguiu aquela foto, meu filho, da igreja? Que eu pedi ao Tiago. Esse menino é fera. Quem quiser, hoje, são quase 80 municípios do Vale do Jequitinhonha, tá, pastor? Se tiver um voluntário hoje, amanhã eu já começo a te encaminhar. Tá vendo essa igreja? Ela é uma cidade que é o portal do Vale do Jequitinhonha. Tá vendo? Todo mundo que vai fazer missões lá, para nela. Você tá vendo no ônibus aqui? Olha aqui o prefixo do telefone. Foi a missão desse ano que nós mandamos para lá. Agora olha para mim, por que o senhor está mostrando essa igreja, pastor? Ela cabe 600 pessoas sentadas. Não tem pastor. Estava sendo pastoreada por um presbítero que adoeceu. Se alguém quiser ir para lá hoje fazer missões, vai pegar a chave com a vizinha que mora na frente dessa árvore. Porque ela tem tudo, ela tem alojamento, ela tem cozinha, ela tem alojamento para 150 pessoas. E ela não tem pastor. E ela precisa de um pastor.
ela precisa de um pastor. Olha que catedral. E não tem crente. Não tem ninguém para servir o Senhor lá. E é uma igreja que pode servir de apoio para o vale. Ela é no portal do vale, a entrada do vale de Jequitinhonha, onde que eu te falei, que tem quase 80 municípios e tem 5 municípios que não tem uma igreja evangélica. Vamos lá, não tem crente. E aí, você quer ir para onde fazer missões? Você entendeu o BR-26, sim ou não?